Boa noite a todos. O pessoal tá chegando ainda, devagarzinho. Boa noite Nilza, mamãe. Boa noite, Ângela. Perfeito, vou esperar só mais um pouquinho para a gente fazer a página inicial e a prece. Tá muito alto, mãe. Tá atrapalhando aqui. Tá muito alto. Tá melhor. O som aí tá com algum problema? Aqui tá legal agora. Legal? Então eu acho que é porque minha mãe tava ouvindo aqui perto, tava dando interferência, mas eu acho que normalizou. Agora tava um chiado, agora saiu o chiado. Perfeito. Quando for 8h05 eu faço a página de abertura. Boa noite, o pessoal que está chegando. Bom, vamos então fazer a página de abertura para mais uma palestra pela nossa casa. E a página de hoje do livro Vinha de Luz chama-se Em Peregrinação. A psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Paulo, na Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 14. Risível é um instituto de apropriação indébita que assinala a maioria dos homens. Não será a Terra comparável a grande carro cósmico, onde se encontra o espírito em viagem educativa? Se a criatura permanece na abastança material, apenas excursiona em aposentos mais confortáveis. Se respira na pobreza, viaja igualmente com vistas ao mesmo destino, apesar da condição de segunda classe transitória. Se apresenta notável figuração física, somente enverga a efêmera vestidura de aspecto mais agradável, através de curto tempo na jornada empreendida. Se exibe traços menos belos ou caracterizados de evidentes imperfeições, vale-se de indumentária tão passageira quanto a mais linda roupagem do próximo, na peregrinação em curso. Por mais que o impulso de propriedade ateie fogueiras de perturbações e discórdias, na maquinaria do mundo, a realidade é que homem algum possui no chão do planeta domicílio permanente. Todos os patrimônios materiais a que se atira, ávido de possuir, se desgastam e transformam. Nos bens que incorpora ao seu nome, até o corpo que julga exclusivamente seu, ocorrem modificações cada dia, impelindo-o a renovar-se e melhorar-se para a eternidade. Se não estás cego, pois para as leis da vida, se já despertastes para o entendimento superior, examina a tempo onde te deixará provisoriamente o comboio da experiência humana nas súbitas paradas da morte. E com esta leitura, nós vamos começar então o trabalho de hoje. Vamos elevar o nosso pensamento, agradecendo a Deus a oportunidade de estar aqui mais uma vez reunidos para mais uma palestra. Pedimos que a espiritualidade amiga envolva a todos nós, envolva a nossa irmã convidada de hoje na sua explanação e que possamos aprender a cada dia mais um pouco sobre a doutrina.
Obrigado, Senhor, por tudo, hoje e sempre, e que assim seja. Boa noite, Evelyn, boa noite, Cleider, pessoal que está chegando. Bom, nós temos aqui hoje como convidada a Cristiane, que eu vou chamar ela aqui agora. Oi, Vinícius, tudo bom? Boa Tudo noite a ótimo. todos. Seja bem-vinda no nossa casa virtual, né? A gente fica muito feliz que você está aqui com a gente fazendo esse trabalho. A Cristiane, ela é do CERJ, né? Vou deixar você se apresentar melhor, né, para todo mundo, mas eu passo a palavra então para você e estaremos aqui. Qualquer coisa é só me chamar, tá? E antes de começar, gente, a Cristiane vai fazer a palestra, tá? E aí quem tiver dúvidas, a gente pede para mandar no chat no final, que aí a gente vai abrir um momento para tirar dúvidas, tá ok? Então, Cristiane, todo seu. Obrigada, Vinícius. Eu quero me congratular com todos os irmãos da Casa Bezerra de Menezes e Dias da Cruz, né? Eu atualmente sou diretora da área de comunicação social espírita do CERJ, da nossa federativa aqui do estado do Rio de Janeiro, e justamente a temática da noite de hoje é justamente os conceitos, né? E as abordagens que são nossas ferramentas de trabalho frente a essa iniciativa de comunicação social espírita do Estado do Rio de Janeiro. A importância das mídias sociais. Nós vamos fazer uma série de reflexões acerca dessa importância, falaremos um pouco da nossa filosofia de atuação da área de comunicação social espírita, da importância da comunicação social como um todo, né? Nas engrenagens do movimento federativo, na proposta de divulgação da mensagem orientadora, consoladora, libertadora da doutrina espírita. E para isso, nós preparamos aqui, eu vou começar o compartilhamento da tela, alguns slides para que vocês possam se assenhorar melhor de todo esse conteúdo que a gente vai trazer para vocês. E logo após as nossas reflexões, eu me coloco à disposição para responder perguntas, né? E aí a gente pode ter aí um bate-papo bem enriquecedor. Então, compartilhando a tela aqui, deixa eu ver aqui só qual é. Eu ainda não, peraí, só um minutinho que eu vou cancelar. Eu não estou conseguindo compartilhar a tela. Peraí. Partilhar áudio e partilhar. Agora eu acho que vai. Bom, eu acredito que vocês estejam vendo, né, já a tela do primeiro slide. Esse ícone, essa flor, né, chamada dente de leão, popularmente chamada dente de leão, ela é o nosso símbolo da comunicação social espírita. E é muito interessante, e é uma imagem que se apropria muito bem a função da comunicação social espírita, porque justamente são as pétalas dessa flor, né, dente de leão, quando sopradas ao vento, né, elas se deslocam pelo ar com a finalidade de semeadura. Então, a gente achou muito adequado essa imagem da flor dente de leão para ser o símbolo da comunicação social espírita. E aí, meus irmãos, nós vamos começar a fazer uma reflexão sobre o momento atual, né? Esse impositivo da pandemia, o impositivo do isolamento social. E a gente entrega para vocês, logo num primeiro momento, né, uma reflexão que o vírus, o coronavírus, esse novo coronavírus, ele não é um inimigo se olhado sob o aspecto espiritual. Ele pode ser visto como um aliado, na medida que nos impulsiona a muitas reflexões. Eu não tenho dúvidas
que o impositivo do isolamento social ele representou para a sociedade humana, né, uma mudança drástica no comportamento e na cultura do ser humano. E dentro dessa perspectiva, né, que nós estamos ainda vivenciando o impositivo do isolamento social, né, as atividades espíritas também se impuseram uma nova forma de atuação. Todas as nossas atividades migraram, né, do universo físico para o universo virtual. Haja vista que estamos hoje nos reunindo aqui através da internet, dando continuidade a uma proposta de reunião pública. Então, esse cenário, né, do universo virtual, da internet, da função midiática da internet, é algo que, no meu entendimento, né, é, é algo que vai perdurar ainda por um bom tempo. Né? Sem querer fazer prognósticos, mas eu acredito que ao longo do ano que vem nós tenhamos ainda um protagonismo e uma necessidade muito grande na utilização das ferramentas virtuais. Então, nós estamos falando do ano de 2021, mais um ano de experiências nesse sentido. Caso haja a possibilidade de uma retomada das atividades presenciais, eu acredito que esse cenário virtual ele não vai ser colocado de lado. Haverá aí um momento híbrido, né? Onde as casas espíritas vão começar a se organizar para o reordenamento das atividades físicas, mas haverá com certeza a manutenção e a continuidade da utilização das ferramentas midiáticas virtuais para a continuidade de várias atividades que antes eram exercidas apenas no espaço físico. Nós, com esse impositivo do isolamento social, nós começamos a perceber o quão cômodo é, por exemplo, estabelecermos reuniões administrativas, reuniões de trabalho, reuniões deliberativas, por exemplo, da Casa Espírita, pelos meios virtuais. Então, eu acredito que haverá uma mudança de cultura em relação à utilização desse ferramental midiático que nunca mais deixará de ser usado. Nós estávamos um pouco mornos, um pouco preguiçosos diante de todas essas perspectivas que já foram ofertadas ao homem pela providência divina, pela ciência, né, há muito tempo. Mas nós estávamos acomodados na não utilização desses recursos. E pelo impositivo do momento, né, do coronavírus, dessa necessidade do isolamento social, isso nos descortinou essa nova realidade. Então, nós passamos a buscar, dentro desse cenário, dessa nova realidade, alternativas de conexões. Né? A vida tinha que continuar, o nosso trabalho profissional precisava continuar, né? As nossas atividades espirituais do movimento espírita precisavam continuar, e nós encontramos no canal midiático da internet a possibilidade e a perspectiva de darmos continuidade a todas essas atividades para que o mundo não parasse. Né? Então, passamos a buscar essas alternativas de conexões, não só através das mídias sociais, como também das novas plataformas de videoconferências. Existem inúmeras no mercado. Nós agora estamos usando o StreamYard, mas existem várias plataformas de videoconferências à nossa disposição dentro desse cenário mundial, unindo, né, criando pontes, unindo as pessoas e possibilitando essas reuniões virtuais. Existe, diante desse impositivo, um novo cenário para a divulgação doutrinária. E agora vamos trazer para a nossa reflexão um termo que eu gosto muito, mas antes eu gostaria de convidar vocês
há uma volta no tempo para um recorte histórico. Entre 1985 e 2001, desde quando Bill Gates lançou o sistema operacional Windows, nós estamos falando aí de mais de 40 anos, né? Esse sistema operacional Windows já estava à nossa disposição. E a civilização, ela mudou desde então de um modo tão rápido que ficou quase impossível acompanhar todas as transformações que aconteciam dentro desse universo cibernético. E aí, nós passamos a falar de um novo continente que foi descoberto. Um novo continente invisível, que é a internet, que está alterando as ideias convencionais sobre a criação de riqueza e a iniciativa humana, né? A internet, esse novo continente invisível, ela alterou a forma de comunicação entre as pessoas e maximizou a possibilidade de integração. E essa expressão, continente invisível, eu gosto muito. E ela não foi cunhada por um espírita. Ela foi cunhada por deixa eu antecipar aqui o slide, ela foi cunhada por um consultor de empresas, um homem de negócios. E quem faz e quem nos oferta essa afirmação que a internet ela é o novo continente invisível é um japonês, Kenichi Omai, considerado, dentro do meio empresarial, das grandes corporações, das grandes empresas, um dos maiores especialistas em estratégia corporativa de todo o mundo. Ele é até apelidado, dentro do meio empresarial, de Senhor Estratégia, de tão aguçado que é o seu olhar para essas inovações dentro do ambiente cibernético. E ele lançou justamente esse termo, continente invisível, em um livro que traz como título essa expressão também. 4 estratégias, aqui o slide está um pouco borrado, eu não vou conseguir ler, mas 4 estratégias para a era das empresas sem fronteiras, né? Então, seria justamente esse continente invisível. Então, voltando aqui para o slide anterior, nós estamos, meus amigos e meus irmãos, diante, então, de um novo continente invisível e vivenciando comparativamente, eu estou criando aí agora um espelhamento com a história, um momento de novo período do mercantilismo, das grandes navegações. Lembram quando os experts da navegação, a escola de Sagres portuguesa, a Armada espanhola, né, os grandes navegadores italianos se lançaram ao mar em busca de novos territórios, querendo promover, num período de colonização, a expansão territorial das suas nações? Nós estamos, nesse momento, reeditando e revitalizando um novo período das grandes navegações. Só que essas navegações elas estão ocorrendo dentro do ambiente virtual, dentro do ambiente cibernético. E essa busca das grandes navegações também tem a ver com uma retórica e com o mesmo comportamento humano de ocupação de espaço. Nós estamos vivendo justamente esse novo momento de colonização, né? A era do descobrimento, ela está nesse momento por terminar, porque nós já descobrimos o novo continente invisível. Agora, o que está sendo impositivo para esse momento e que tem a ver muito com a ação espírita nesse processo de divulgação doutrinária para a formação da mentalidade cristã sobre a face da Terra,
é justamente esse processo de ocupação, esse processo de colonização, esse processo de entrega da divulgação da mensagem da Boa Nova para a oferta dessa mensagem a todos, de forma indistinta, não apenas para o público espírita, não apenas para o movimento espírita. Nós estamos tendo, diante dessa oportunidade, pelo impositivo do isolamento social, por isso que eu disse logo no início que o vírus pode ser para nós um aliado, é um aliado nesse sentido, porque vem nos ofertar um momento incomum e inédito na história do espiritismo. Nós estamos tendo a oportunidade de participar desse processo de colonização sem fronteiras. O problema agora é que ainda faltam exploradores bem preparados para essa tarefa. E quem seriam esses exploradores bem preparados? O comunicador social espírita é consoante as diretrizes que a própria doutrina espírita lhe oferta. E a gente vai já tratar desse assunto, do que é esperado desse comunicador social espírita nesse momento de ocupação e nesse momento de colonização desse continente invisível que é a internet. Justamente pessoas, né, com capacidade, com sabedoria, para compreender essa nova terra, esse novo outro, esse novo indivíduo com quem travamos contato, não mais físico, mas dentro dessa imensidão de possibilidades desse universo sem fronteiras. Entender esses vínculos que são estabelecidos, ter potencial para criar pontes e justamente interagir com sabedoria, né, dentro daquilo que é esperado do comunicador espírita para conduzir essa força de aproximação com o outro. Então, dentro dessa perspectiva, e aí a gente fala um pouquinho agora também de organização e de estratégia, de planejamento estratégico, sim, para que possamos ser eficazes nesse processo de entrega, de divulgação da mensagem espírita dentro do continente invisível da internet. É necessário que se estabeleçam rotas, rotas que podem significar potencial integrador na construção de uma rede de comunicação, né? Temos aí termos pontos focais que possam ser distribuidores dessa informação, né? Mais próximos de um público específico, por exemplo. Então, todo esse processo vivenciado atualmente, ele se assemelha muito, porém, em outra dimensão, ao processo propriamente dito da colonização, né? Na Idade Média e pós-Idade Média, no período do mercantilismo, né? Assim como no passado, a descoberta de novos mundos transformou as coisas em que se acreditava, descortinou novos horizontes, a exploração do novo continente está mudando posicionamentos e ideias. A criação de riqueza, e no nosso caso, nós não ofertamos uma mercadoria, mas nós ofertamos uma mensagem consoladora que tem o potencial de transformar vidas. Então, essa mensagem consoladora pode-se entender aí como produto também, e riqueza, e a iniciativa humana. O processo de ocupação, ele precisa ser feito com muito tato, com muito cuidado. Como para a época dos colonizadores não era fácil entrar nesse novo continente, estabelecer contato com os habitantes daquela localidade, era preciso se imbuir de coragem, de assertividade, de objetividade, de força, de fé, para romper
os desafios dos mares revoltos, com a finalidade de atingimento do continente e depois de penetrá-lo e depois de conquistá-lo, em vez de oceanos, a travessia para o novo continente, hoje em dia, leva instantes, não mais anos, não mais meses. Mas nesse processo e nessa jornada, existe também a vulnerabilidade desse processo de ocupação, desse travamento de contato com aquele que é o outro, com quem estamos estabelecendo pontes, com aqueles que estamos, com quem estamos nos comunicando, né? E essa abordagem, ela precisa ser muito bem feita, e a mensagem espírita, ela precisa ser entregue de uma maneira palatável, de uma maneira enriquecedora, para que haja, né, a sincronia, para que haja o despertamento, para que haja a sensibilização para esse processo de ocupação. Nós estamos falando desse processo de navegação, comparando, né, os dois períodos, o período passado com o presente, mas estamos também sublinhando uma das principais funções da comunicação social espírita, que é a função integradora. É esse potencial que temos de estabelecer pontes, unir as pessoas, né? Promover a harmonia entre elas, criar conexões entre as pessoas e fazer o estabelecimento dessa rede de contato. Então, a função integradora é uma das 3 funções principais, e toda a base de trabalho da comunicação social espírita se assenta em 3 funções principais: a função integradora, a função evangelizadora, que vamos falar já já, e a função midiática, né, que é justamente a eleição dos canais pelos quais a gente vai se comunicar. Mídia é igual a canal, né? Então, nesse momento, né, estamos usando a ferramenta midiática da internet, estamos navegando dentro desse continente invisível. Mas poderíamos estar optando também por uma mensagem escrita numa folha de papel e entregue pelo carteiro. Então, na medida que você escreve uma mensagem em uma folha de papel, essa folha de papel, naquele momento, é o seu canal midiático para que se complete essa função da comunicação. Então, nós temos a função integradora muito presente nesse momento onde a comunicação virtual ganha protagonismo. Nós estamos falando, meus irmãos, de um continente invisível sem fronteiras, porque essa é uma outra característica incomum desse momento. Nós não temos mais fronteiras. Se formos pensar nas nossas atividades espíritas e na nossa relação com essas atividades espíritas, os nossos vínculos enquanto tarefeiros espíritas vinculados a uma instituição espírita, nesse momento, nós estamos trabalhando por uma manutenção desses vínculos. Mas é necessário que nós tenhamos uma visão alargada para entendermos que esse momento vivenciado, ele quebra paradigmas. Eu posso ser uma tarefeira, como sou, uma tarefeira espírita vinculada aos esforços do movimento espírita do Estado do Rio de Janeiro, vinculada ao CERJ, que é a federativa do Estado do Rio de Janeiro. Mas nesse momento, dentro desse continente invisível, eu posso me colocar como força divulgadora, como força de trabalho para uma casa espírita de Londres, se eu quiser. Eu posso me alinhar às linhas de trabalho e às frentes de trabalho de uma casa espírita de Londres. Porque não há mais, meus irmãos, nesse momento, o impositivo de localidade.
Não há mais, inexistem os impositivos geográficos. E essa situação altera e muito as nossas possibilidades. Existem lados negativos e existem lados extremamente positivos, e que nós podemos, inclusive, refletir juntos ao término dessa minha exposição. Então, dando continuidade, falando um pouco agora da função evangelizadora. Libertação da palavra divina é desentranhar o ensinamento do Cristo de todos os cárceres a que foi algemado e que, na atualidade, sem querer qualquer privilégio para nós, apenas o Espiritismo, apenas a doutrina espírita retém bastante força moral para se não prender a interesses subalternos e efetuar a recuperação da luz que, se derramando o verbo cristalino do Mestre, descedentaremos e orientaremos as almas. Lembrando Kardec, segundo Bezerra de Menezes, Allan Kardec, nos estudos, nas cogitações, nas atividades, nas obras, a fim de que a nossa fé não faça hipnose, pelo qual o domínio da sombra se estabelece sobre as mentes mais fracas, acorrentando-as a séculos de ilusão e sofrimento. Então, o atestado do slide anterior e esse slide agora, entregamos a vocês justamente a palavra do benfeitor Bezerra de Menezes, que, lembrando as virtudes de Allan Kardec e a forma como ele construiu, como ele codificou a doutrina dos espíritos, que é plural, nós atestamos as imensas possibilidades que temos a partir do conteúdo doutrinário que a doutrina espírita nos oferta, esse conteúdo esclarecedor, libertador e, por conseguinte, consolador. E esse conteúdo, ele é tão necessário hoje em dia, diante de todos os dilemas humanos, diante de todas as dificuldades, diante desse momento onde muitas pessoas sofrem as injunções do isolamento, onde muitas pessoas se permitem, né, as dores, os sofrimentos, as instabilidades emocionais, as neuroses, as psicoses, os estresses causados pelo confinamento. A doutrina espírita, nesse momento, aparece como um facho de luz. E nós temos, enquanto espíritas, atuantes no Brasil, pátria do Evangelho, né, terra de Ismael, a importante incumbência de tentarmos entregar esse conteúdo consolador nesse trânsito facilitado do continente invisível, onde não existem mais barreiras, onde não existem mais limites e nem fronteiras, para que possamos fazer o atingimento desse público que ainda não travou contato com a mensagem consoladora, com a mensagem redentora da terceira revelação. É indispensável, porém, essa ressalva importante nos ofertada por Bezerra de Menezes. São trechos de uma mesma mensagem. É indispensável manter o espiritismo qual foi entregue pelos mensageiros divinos a Allan Kardec. E a gente está sublinhando isso exatamente porque a gente está se avizinhando aí do período político das eleições. É indispensável manter o espiritismo qual foi entregue pelos mensageiros divinos a Allan Kardec, sem compromissos políticos, sem profissionalismo religioso. Nós não estamos fazendo proselitismo da doutrina, mas como mensageiros nós estamos nos esforçando para disponibilizá-la a todos de forma plural e indistinta, sem personalismo deprimentes. O comunicador social espírita, nesse momento de pandemia,
ganhou protagonismo. Os holofotes se voltaram para as áreas de comunicação social das federativas, das instituições espíritas, dos conselhos espíritas de unificação, porque somos nós hoje os operadores para que essa perspectiva de comunicação ganhe continuidade, para que essa interação dentro do universo virtual se estabeleça. Porém, precisamos ter cuidado com esse protagonismo, para que esse protagonismo não se transforme em personalismo deprimente, como classifica Bezerra de Menezes. Nós estamos tendo a oportunidade de participar de muitas lives, de nos tornarmos conhecidos, né? Rompermos fronteiras. Hoje em dia, a gente não fala apenas para a nossa casa espírita, mas falamos para o universo, para o mundo. Né? Nós rompemos barreiras de limites entre países, nos tornamos conhecidos, tanto nacionalmente quanto no exterior, se quisermos, mas que isso não represente para nós o descaminho do personalismo, da vaidade e do orgulho. Sem pruridos de conquista a poderes terrestres transitórios. Nós já falaremos, retomaremos essa questão do protagonismo, identificando para vocês a diferença entre o propagandista e o mensageiro. Justamente é nesse aspecto que eu convido vocês a refletirem comigo. O propagandista, ele passa. O divulgador, ele permanece. O mensageiro, ele permanece. Os discípulos da verdade devem permanecer fiéis aos postulados que abraçam, vivenciando-os. Eu gosto muito de uma mensagem, de uma passagem evangélica e da mensagem que essa passagem nos entrega nos momentos que antecediam a ceia pascal na comunidade dos hebreus em Israel. Jesus adentra ao ambiente onde estavam ali todos os discípulos, discutindo entre eles quem era o maior, quem era o melhor, quem era o mais querido pelo Mestre. E nesse momento, Jesus entra no ambiente, observa aquela cena, simplesmente se agacha, pega uma toalha, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E essa atitude do mestre é, para mim, simbólica e, ao mesmo tempo, diretriz de como deve agir o comunicador social espírita diante dessa situação de protagonismo imposta pelo momento. Nós precisamos seguir o mestre nessa atitude humilde de sermos servidores, de sermos suporte, de sermos mensageiros para se efetivar justamente a entrega da mensagem sem mácula e sem interesses secundários de projeção pessoal. O propagandista, ele espera recompensa. O divulgador, nesse processo de divulgação, ele é discreto e consciente. O propagandista, ele deseja para a mensagem reveladora os lugares de destaque. O divulgador, ele informa com segurança. Para o divulgador, não importa se na transmissão existem 10 pessoas assistindo ou 3.000 pessoas, porque não é número que importa, e sim qualidade da informação que importa. O propagandista, ele anseia pelos resultados expressivos e volumosos. Ele quer números. O divulgador,
ele esclarece com paciência. O propagandista, ele tem pressa. O divulgador, nesse processo de esclarecimento com paciência, ele não tem pressa. E ele deixa as sementes do evangelho plantadas para que elas frutifiquem, para que elas cresçam na medida da condição do outro. Ele espera, ele ensina e ele vive. Isso é de suma importância. Em jornalismo, a gente costuma dizer que o bom repórter, que o bom apresentador de telejornal, por exemplo, precisa ter credibilidade no seu falar. Nós, enquanto mensageiros, carreamos para nós essa credibilidade na medida que praticamos aquilo que sentimos. E por sentirmos, falamos com propriedade. É necessária a prática daquilo que se fala, porque isso vai nos conferir credibilidade, vai nos conferir autoridade para falarmos de algo tão precioso como é a mensagem da doutrina espírita. Nós temos um artigo na Revista Espírita, escrita por Allan Kardec. Se eu não me engano, esse artigo ele está em outubro ou novembro, eu deveria ter colocado aqui a fonte, de 1858, da Revista Espírita de 1858. E esse texto vocês vão encontrar lá, a propagação do Espiritismo. A gente destacou apenas uma parte do texto. Naquela época, em pleno século XIX, o nosso querido codificador já tinha essa abrangência de visão de futuro e ele faz uma análise da questão da propagação do espiritismo, de como estava naquela época e do que se esperaria séculos à frente. Ele diz o seguinte: podemos distinguir na propagação do espiritismo 4 fases ou períodos distintos. Três fases previstas por Kardec no século XIX, no meu entendimento, ao meu ver, já foram cumpridas. Nós estamos vivenciando exatamente agora a 4ª fase. A primeira fase, diz o codificador, foi a fase da curiosidade, no qual os espíritos batedores hão desempenhado o papel principal. Os espíritos chegaram e disseram: nós existimos. Existe um mundo espiritual, existe uma dinâmica espiritual, uma dimensão espiritual com capacidade de conexão, com capacidade de intercâmbio com o mundo material. A segunda fase foi a fase da observação, no qual entramos e que podemos chamar também de período filosófico. Kardec entra, trava contato com a doutrina espírita nessa fase da observação. O espiritismo, depois dessa fase, ele é aprofundado e se depura, ganha a chancela da ciência, da metodologia científica, por conta de todas as virtudes do nosso codificador, tendendo a uma unidade de doutrina e constituindo-se também ciência no seu tripé científico, dentro do tríplice aspecto da doutrina espírita: ciência, filosofia e religião. A ciência era um dos seus tripés, onde se assenta todo o pensamento kardeciano. Virão em seguida, diz o codificador, o terceiro período, que é o período de admissão, no qual o espiritismo ocupará uma posição oficial entre as crenças oficialmente reconhecidas. A doutrina espírita é, dentro do cenário religioso, digamos assim, já reconhecida como também uma religião pelas sociedades. Não há novidade quando falamos sou espírita, todos encaram isso com muita naturalidade, com muita normalidade. E nós estamos, meus irmãos, vivendo agora o 4º período da influência
que é o momento da influência sobre a ordem social, a influência do espiritismo sobre a sociedade. A humanidade, então, sob essa influência, sob a influência das ideias renovadoras da doutrina espírita, entrará em um novo caminho moral. Desde hoje, essa influência ela era individual. E diz Kardec, diz o codificador, mais tarde, essa influência do espiritismo e da sua propagação agirá sobre as massas para a felicidade geral. Então, quando nós nos deparamos diante dessa visão de futuro do codificador, percebemos que temos aí uma tarefa. A tarefa de se fazer cumprir essa quarta fase do Espiritismo, na medida que temos que estudar meios e processos para que essa mensagem consoladora possa ter êxito no atingimento das massas, no atingimento de todas as sociedades humanas. E agir sobre as massas implica em se utilizar com sabedoria e eficácia os meios de comunicação de massas, dentre eles, agora, com mais intensidade, os meios digitais. Trabalharmos numa estrutura de rede onde nos será possível tornar a mensagem mais abrangente na medida que temos uma rede ramificada com conexões, dando alcance à nossa mensagem. E a comunicação, ela precisa ser formadora, não apenas informativa. O que significa isso? E nós costumamos dizer que essa forma de entregar a comunicação social espírita dentro de uma filosofia de trabalho que acreditamos, ela se configura numa comunicação mais além, para que a mensagem esclarecedora e consoladora do Espiritismo esteja ao alcance e a serviço de todos no campo moral e espiritual. A comunicação social espírita, ela deve ser exercida com a mesma potência da doutrina que buscamos traduzir. Nós estamos entregando um presente preciosíssimo. Não temos como mensurar o valor desse presente. Então, essa comunicação social espírita, ela precisa ser exercida com a mesma potência da própria doutrina espírita. E para isso, meus irmãos, nós não podemos estacionar apenas no nível informativo da mensagem, mas estender a sua ação para um nível formador. Não apenas informar, mas formar. Falar ao coração. Fazer com que essa mensagem, esse conteúdo evangelizador, migre do cérebro, que seria o nível onde a informação estaciona, fazer migrar essa informação para o coração. Porque falando ao coração, nós despertamos sentimentos. E ao despertarmos sentimentos, nós provocamos a sensibilização e a introjeção da mensagem. Então, para esse momento, né, da nossa exposição, acreditamos ter aí entregue as informações necessárias para que vocês pudessem ter aí uma noção do que estamos trabalhando dentro da área de comunicação social espírita no CERJ, e eu me coloco agora, nesse momento, à disposição de todos vocês, caso haja alguma contribuição dos internautas ou alguma pergunta, eu estou aqui querendo interagir com vocês. Oi, Cris. Oi. Obrigado, maravilhosa palestra. Vamos ver se alguém vai ter alguma dúvida, alguma pergunta para a gente fazer.
Que aí, nesses minutinhos finais, dá para a gente conversar um pouquinho. Combinado. Sander já fez um comentário aqui. O Sander é um dos nossos embaixadores, né? Até explicar isso para o público. Quando eu falo de rede, e a gente tem feito planejamento estratégico nesse sentido, o que a gente percebeu? Que o todo precisa ser representado na parte, a parte precisa se representar no todo. Esse é o espírito da rede, né? E para que nós possamos fazer essa rede ter pujança, ter força, nós elegemos os nossos pontos focais. E os nossos pontos focais são justamente os representantes da comunicação dentro dos conselhos espíritas de unificação, a quem nós carinhosamente estamos chamando de embaixadores, né? Uhum. Porque o embaixador tem essa missão, né? Essa tarefa de representar uma diretriz que, no nosso caso, não é a diretriz da Cristiane, não é a diretriz do SERJ, mas é a diretriz do pensamento cristão, né? De tudo isso que a gente falou agora aqui na palestra. Então, muita gratidão ao Sander por ter topado essa tarefa aí de ser um dos nossos embaixadores, né? Exatamente, um trabalho super importante, inclusive, né? A Evelyn comentou aqui, gostou bastante da comparação das navegações. É muito bom quando a gente trabalha com analogia, né? Acho que a gente consegue compreender melhor o conteúdo. Exatamente. Muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguém. Eu acho que o pessoal não teve dúvidas. Ninguém colocou aqui. Acho que todo mundo entendeu, compreendeu tudo. Essa palestra maravilhosa também. Essa fala clara, mais clara nem possível. A gente agradece bastante. Tá ótimo, Vinícius. Então a gente vai encaminhar para o final, tá? Eu vou fazer a prece de encerramento para a gente finalizar o nosso trabalho. Senhor Jesus, amado Mestre, nós agradecemos a oportunidade de estar aqui hoje. Nós agradecemos esse trabalho que foi feito com muito carinho, com muito amor, muita dedicação. Agradecemos os conhecimentos aqui compartilhados e que nós possamos, na próxima semana, estar aqui novamente, reunidos, para aprender cada vez mais sobre a sua doutrina. Nós agradecemos por tudo e pedimos que a espiritualidade nos envolva todos os dias. Agradecemos que assim seja. Cris, muito obrigado. O Sander tá aqui, ó. Eu ainda tô refletindo. O Sander ele tá assim, ponteado. Mas que bom, é bom mesmo que gere essa reflexão, né? Isso. A gente possa aprimorar cada vez mais o trabalho e fazer com que ele cresça, né? Cada vez mais. Enquanto a gente está vivenciando a situação, e nós estamos vivenciando essa situação, né, da quebra desse paradigma, nós estamos imersos dentro dessa situação aqui e agora. E fica muito difícil para a gente aquinhoar a riqueza desse momento. Mas eu tenho certeza que nós somos testemunhas de uma história que, quando depois tivermos já passado por essa fase e olharmos para trás, a gente vai perceber o quão rico foi esse momento e que o mundo não será mais o mesmo e que nós precisamos aguçar o nosso olhar para tirarmos os melhores proveitos possíveis, né, dessa situação. Porque de uma coisa eu tenho certeza, a doutrina espírita nos entrega essa certeza, né? Que Deus é pai e não é padrasto. E ele nos oferta uma situação muito rica, com muitas saídas, com muitas possibilidades, se nós aguçarmos o nosso olhar e lançarmos mão dessas oportunidades, né? Então fica aqui esse convite para essa reflexão, para a quebra de paradigmas, para que a gente possa realmente aproveitar essa grande oportunidade que está sendo ofertada para o ser humano. Perfeito, Cris. A gente agradece a sua presença aqui hoje, fazendo esse trabalho maravilhoso. E todo mundo que está assistindo, até a próxima semana, com mais um tema
ser divulgado, tá? Uma boa Tchau, noite. pessoal. Boa noite. Tá? Tchau. Obrigado pela presença mais uma vez. Boa noite. Um beijo.